Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, nos conectando com os nossos mentores que nos trouxeram até aqui, nos conectando à espiritualidade aqui presente, para que possamos estar com os nossos corações e as nossas mentes abertas para aprendermos tudo o que temos para aprender no trabalho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa tarde. Nós vamos falar hoje sobre o esgotamento emocional de quem cuida. Eu vou fazer um percurso um pouquinho diferente. Eu vou explicar um pouquinho quem cuida, para depois a gente tocar na questão do esgotamento, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, a primeira coisa que a gente pensa é, quem é aquele que cuida? Quando me falam isso, a primeira coisa que eu penso é num cuidador, num enfermeiro, num médico. Vocês também? Uma mulher, estamos na Semana da Mulher, né? Então vamos valorizar, é isso. Uma mulher, uma mãe, né? Enfim. Mas a gente vai ver que quem cuida, na verdade, vai muito além disso. Pelo significado do dicionário, a gente tem que o cuidador é quem trata, toma conta de alguém ou de algo. Porque a gente também tem um cuidador de animais, a gente tem um cuidador da casa, a gente tem esses cuidadores também, né? A gente não vai se aprofundar nesses requisitos, mas é aquele que se mostra zeloso, diligente para com outrem, ou seja, com outra pessoa. Aí a gente começa a entrar mais ou menos no que eu estou pensando aqui, né? E aí, que foi o que eu falei para vocês, né? O cuidador é somente da área da saúde? Não, não é somente da área da saúde. A gente sempre pensa, né, com todos esses requisitos, e eu gosto sempre dos desenhos, porque eu acho que eles tornam tudo mais leve e mais lúdico, mas a gente tem que lembrar que o cuidador é aquele que tem amor e compaixão. E o amor e a compaixão faz parte do cuidado da saúde. Faz parte. Não quer dizer que seja só do cuidado da saúde. Ele faz parte. É uma predisposição natural para a gente auxiliar o outro e que vem da nossa essência. Todos temos, independentemente de estarmos na área da saúde, ou seja, todos nós temos a ação do cuidar, não precisa estar na área da saúde, isso está dentro de nós, é a nossa essência. Deus colocou dentro da gente isso. Então, Deus nos deu essa capacidade, na nossa essência, de cuidarmos do outro. Cabe a gente manter a nossa fogueirinha, a nossa chama dentro da gente acesa, alimentando esse fogo, ou não. E a gente vai fazer esse amor transbordar e a gente cuidar efetivamente do outro na nossa troca com o outro. Então, o que a gente tem aqui, né? Vem algum manual, vem algum lugar, como cuidar do próximo? Não vem. A gente aprende estudando, em palestra, em escola. Não, porque isso está na nossa essência. A gente só vai aprender isso na relação com o outro. E isso é uma troca muito importante. Quando a gente olha aqui, né, esse professor que foi lá, foi dar aula dele, por algum motivo, neste dia, este professor teve que cuidar do seu filho de um jeito diferente, né? E aí alguns poderiam dizer assim,
Que absurdo, por que não deixou com a vizinha na creche, arranjou alguém e fez isso e fez aquilo? Outros podem dizer, olha que bonito, ele está junto, está cuidando do seu filho. É o que foi possível naquele momento. Como a gente pode ajudar? Isso é cuidar. E fora que, quando a gente fala de cuidado, a gente tem que pensar que o cuidado não é só entre duas pessoas. Olha o exemplo que esse professor está dando para a sala de aula dele. É um exemplo incrível. Todo mundo está admirando e falando, nossa, eu acho que agora eu vou mudar o meu conceito e eu vou pensar em cuidar melhor das coisas que eu cuido. Não vou ficar tão ranzinza, não vou reclamar tanto. Porque ele está lá, fazendo o melhor que ele pode, da maneira que ele pode. E a gente não tem que julgar, não tem que fazer apontamentos. A gente tem que cuidar do outro. E é isso. Cuidar do outro é a gente pensar que a gente tem uma oportunidade de crescimento, de transformação em conjunto. Aqui a gente tem uma transformação do filho com o pai, do pai com o filho e da sociedade no entorno deles, por causa do exemplo dele. E a gente tem que pensar nisso, porque a gente pode também aprender com o outro a nível da sociedade. Os exemplos que a gente vê. Cuidar do outro é entender que o outro pensa é válido, sem julgamentos. Norteando a perspectiva do outro para que ele tenha melhor direcionamento e se sinta cuidado, reduzindo a dor e a disfunção. Então a gente começa a entrar no olhar que a doutrina tem do que é o cuidado. É o não julgamento, é o acolhimento, é o direcionamento, é o zelo propriamente dito. E aí a gente pensa aí, né? O porquê ser cuidador? Tem uma palestra que faz parte de um workshop do Dr. Alberto Goraieb, que ele é um psicanalista da AME de Minas Gerais, e ele traz alguns tópicos no vídeo dele, vale a pena dar uma olhada quem quiser, que eu trouxe para cá porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? E ele traz a etimologia da palavra cuidar, né? E essa etimologia, né, que é de onde vem a palavra, vem do latim cogitare, que significa pensar, refletir ou considerar. E aí eu pensei assim, bom, eu acho que pode ser pensar. Quando a gente para pensar, a gente já não está fazendo isso tão automaticamente. E eu acho que o cuidado é isso. Quando a gente pensa em alguma coisa, então eu vou pensar aqui, ó, pensei na minha caneta, uma coisa bem simples, pensei. Mas eu vou refletir, é mais profundo. O refletir é um passo a mais. Então, eu vou refletir sobre um assunto que está sendo dado. Alguns de vocês talvez agora estejam fazendo várias conexões aí, refletindo sobre o que eu estou falando agora. Outros talvez estejam só pensando. E eu espero que muitos de vocês depois façam considerações. Ou seja, que vocês aprofundem ainda mais esse pensar e esse refletir e tragam considerações que vocês possam colocar em prática no dia a dia, nas ações de vocês. E aí, o Dr. Alberto, ele fala que o Dr. Bezerra de Menezes diz o seguinte: cuidar é um convite do desprendimento e um processo de autocura. Ué, eu estou cuidando do outro, mas eu também estou me curando? Será? Sim. Quando a gente está cuidando do outro, a gente também está cuidando da gente. E o Dr. Bezerra de Menezes traz isso muito fortemente. É uma atitude pessoal e individual cuidar do outro. Cada relação que eu estabeleço com cada um de vocês é única, não é a mesma. A minha relação com você é uma, a minha relação com você é outra. E todas elas têm qualidade, têm afeto e têm cuidado.
Então a gente vai vendo que o cuidado não é só na área da saúde. O cuidador cuida da dor, seja ela qual for. Olha, até rimou, hein? Seja ela qual for. E aí a gente tem isso muito enraizado na gente. Eu posso cuidar de uma amiga que está com uma questão difícil na família dela, que não seja de saúde, uma questão emocional, uma dificuldade, até uma dúvida simples, que para a gente pode ser simples, mas para o outro não é. Se nós formos escuta e cuidadores, não julgaremos, mas sim acolheremos. Então, dessa forma, nós somos co-cuidadores da experiência de cuidarmos uns dos outros. Lembra que quando eu cuido do outro, eu estou fazendo o meu processo de autocura? Então, é um crescimento mútuo. E o cuidado, por sua essência, é presença e cuidado. Então, essa presença eu vou modernizar. Essa presença é se fazer presente. Muitas vezes nós não conseguimos estar presentes de corpo físico junto do nosso amigo ou irmão, ou enfim, de alguém que precisa da nossa assessoria. Mas a tecnologia está aí para nos ajudar. Eu posso me fazer presente com uma mensagem acolhedora no WhatsApp? Posso. Eu posso fazer uma videochamada? Posso. Isso, de certa forma, aproxima? Aproxima. Eu estou me fazendo presente com o meu cuidado e meu amor? Sim, é uma forma. Mas não substitui nunca a presença, tá? Mas é uma forma da gente se fazer presente. Então, a gente pode sim. Isso é importante. Então, o que seria, quando a gente vai pensar o que é o cuidador, o que é ser cuidador de verdade, quando a gente pensa muito na doutrina? É isso aqui, ó. Olha a leveza dessa pena. Deveria ser leve, mas às vezes a gente não consegue deixar leve. Por que deveria ser leve? Porque se é um crescimento para o outro e um crescimento para mim, puxa, que bacana, eu estou ganhando alguma coisa com isso. Eu estou crescendo. Tem o crescimento e a transformação de cada um. Do outro e a minha que eu estou ajudando. Quando as pessoas compartilham histórias, trazem narrativas para a gente, se alguém aqui já teve alguma vivência, alguma experiência de estar fazendo o processo de cuidador de pessoas de cuidados paliativos ou de uma pessoa que está mais acamada, a coisa mais linda que tem é quando a gente consegue ouvir a história de cada uma dessas pessoas, valorizar, acolher, dar um ombro amigo. Isso é muito bom para a gente, penetra na alma, é profundamente bom, salutar para o nosso espírito. E isso é a coisa mais importante que a gente tem. E a gente vai dessa forma nos nutrindo amorosamente. Então, quando a gente faz o cuidado com o outro, escuta as histórias, acolhe, reflete, às vezes a gente não precisa falar nada, mas a gente vai nutrindo amorosamente, vai abastecendo. Então, a gente pode tornar esse processo leve. Supostamente deveria ser, mas somos seres humanos. E aí, quando a gente anda na contramão dessa ideia do cuidar, de que vai fazer bem pra gente, de que nós estamos ajudando, que vai ter um crescimento espiritual, às vezes a gente acaba baixando o nosso padrão vibratório, absorvendo coisas que não são pra gente absorver, por inexperiência, por imaturidade espiritual, e que tá tudo bem, vai acontecer. Mas a gente precisa saber caminhar de modo que a gente aproveite aquela situação para o crescimento, para o amadurecimento espiritual de cada um de nós. Porque é isso que a gente veio fazer aqui. Quando a gente pensa numa doença, a gente pensa muito no momento, no aqui e agora, no material. Se a gente tiver a ideia da longevidade, né, da vida eterna, na verdade, da vida eterna,
a gente vai entender que isso aqui é só um período. E a gente tem que entender que faz parte do processo. As dores, os sofrimentos, e a gente precisa saber ajustar isso. Então, a gente precisa saber quando que é o nosso limite. E tem hora que não dá. E a gente bate a cabeça, quer insistir numa coisa, às vezes você fala não, não, não. E não adianta, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de um colo. A gente precisa se reorganizar de alguma forma, porque a gente se desequilibrou. E a gente precisa resgatar esse equilíbrio. Como é que a gente vai cuidar do outro se nós estivermos desequilibrados? Não dá. A gente pode fazer uma miscelânea. E ao invés de contribuir, a gente pode atrapalhar um pouquinho mais. Então, que a gente esteja de coração aberto. E aí, o que a gente pode fazer então para melhorar aí esse processo de esgotamento? Aí chegou no esgotamento, né? E eu vou trazer um pouquinho do que seria o esgotamento. Eu gostei muito dessa imagem aqui, porque muitas vezes a gente fica que nem uma bomba, né? A gente vai com aquele paviozinho. Eu queria pegar um de desenho animado, mas eu não consegui nenhum que representasse. Aquele paviozinho que vai indo, fica bem pertinho até a gente quase explodir ou quando a gente explode. E aí a porcaria já foi feita, né? Então, isso é ruim. A gente não deve chegar nesse momento. Então, antes de chegar nesse pavio curto aqui, a gente tem que se equilibrar. E a gente tem que buscar formas para isso, porque o esgotamento, ele fala, ó, o efeito de esgotar, que é a definição do dicionário, né? Esgotadura, aí vem várias definições aí, né? Da astronáutica, é só para ilustrar para vocês. Mas assim, quando vem falar aqui, ó, beber até a última gota, é um esgotamento também. Será que a gente vai deixar até a última gota? A gente até fala, né? Transbordou, não deu. Se a gente fizer isso, eu não estou ajudando nem o outro, nem a mim mesmo. E o cuidar, por sua essência, não é isso. A gente pode manter a nossa chama acesa? Deve. Lembra lá daquele coração da chama acesa lá nos primeiros slides? É isso que a gente tem que manter aceso. Tem que manter sempre aceso a nossa chama. Por pequenininha, menor que seja ela, a nossa chama tem que estar sempre ativada. E como que a gente faz isso? Ficando dentro de casa sem fazer nada, sem conversar com ninguém? Não. Entra mais uma lei divina, a lei da sociedade. A lei da sociedade fala o que pra gente? Que é na troca com o outro que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir, que nós vamos aprender. Então, a troca com o outro envolve sim energia, envolve impactos emocionais que ultrapassam os limites em alguns momentos. Mas por quê? Porque o nosso entendimento está limitado, restrito na vida terrena e material, que eu já sinalizei isso para vocês. O olhar para a vida eterna e a nossa função aqui na Terra é que vai fazer toda a diferença, que vai trazer leveza, aquele da pena, para o nosso cuidado com o outro. A pessoa que está sendo cuidada ali na nossa frente é um espírito. Um espírito encarnado, assim como nós, que tem a sua bagagem, tem a sua história, no seu percurso das suas reencarnações. E ela precisa, muitas vezes, de alguns momentos que para nós pode até parecer mais dolorido, mais difícil. Mas é o percurso dela. E qual é a minha função ali? É apontar o dedo, criticar? É apontar o dedo e falar, não faça assim, faça de outro jeito? Fazer um outro caminho que não seja do acolhimento, da escuta? Às vezes a gente faz isso, principalmente em família, cuidados em família, né? A mãe, a senhora está com muito mimimi, para de reclamar, é muita dor que a senhora está sentindo, aí não tem nada disso não, pode levantar dessa cama e vai. Será? A gente está julgando a dor do outro. Será que isso é um acolhimento?
É lógico que em alguns momentos a gente precisa ter firmeza, mas é firmeza com gentileza. Porque em alguns casos a gente precisa dar uma cutucadinha dependendo do perfil da pessoa. Mas lembra que eu falei que é da relação individual, com cada um que a gente tem a relação, a gente sabe como ir, a gente tem que prestar atenção e saber como dosar? Isso é cuidar. Isso é cuidar. E aí, como que a gente pensa? Jesus vem para cá, da terra, um espírito elevadíssimo, e ele conversava com as pessoas, dava suas palestras, curava as pessoas, tinha esse contato constante na troca, cuidava da gente, ainda cuida da gente. E como que ele fazia para se refazer? Ele parava para se conectar com Deus, para se refazer, para se reequilibrar. Se Jesus fazia isso, por que nós não faremos? Né? Devíamos fazer todos os dias. Em algum momento do dia ou vários momentos do dia, porque também não é uma coisa assim, 10 horas da manhã eu vou fazer. Não, qualquer hora é hora. Se eu estou lá no meu consultório e eu sinto que é o momento, eu faço uma oração antes de abrir a porta para o meu paciente. Se eu estou na minha casa e me deu 5 minutos, eu achei que eu tenho que fazer uma oração, eu vou fazer uma oração. Toda hora é hora. Então, Jesus fazia as suas preces. A prece é o nosso bálsamo. Nós temos que ter uma rotina e um planejamento para repararmos as nossas energias. Isso se chama disciplina. Para confiar que os espíritos superiores estão junto de nós, fortalecer a nossa fé, o nosso propósito e fortalecer o nosso espírito. O que seria isso? Evangelho no lar. A gente pode fazer evangelho no lar na hora que a gente está cuidando de alguém? Deve, pode. Isso harmoniza o ambiente, a gente faz uma conexão maior, a gente envolve todos que estão ao entorno, a gente harmoniza aquele lar. Lembra que vai trazer equilíbrio? Jesus nos deu esse modelo, que nós possamos segui-lo para nós mesmos, porque nós temos que nos cuidar, o autocuidado, e para o outro também. Então, ama, trabalha, espera e perdoa. Perdoa. Quando a gente está cuidando de alguém, muitas vezes essa pessoa pode estar com uma demência ou não, ou o perfil dela é um pouco mais rígido, é uma pessoa um pouco mais difícil de lidar, e às vezes a gente se magoa. Mas a gente não fica magoado, quer dizer, não existe alguém que feriu se eu não me sentir ferida. Se eu perdoar e entender que naquele momento aquela pessoa está com uma dificuldade, que está passando por um momento que eu não sei avaliar, porque eu jamais estarei no lugar dela, por mais que eu tente, o lugar dela naquele momento é único. Mas a gente tem que amar, trabalhar e perdoar. Perdoar é bem difícil. Isso tudo que eu estou sinalizando aqui nesse slide e um pouquinho do próximo é de uma outra palestra também bem interessante, que é o que o Espiritismo fala sobre cuidando de quem cuida. É bem bacana também, da TV Secal, tá? Tem no YouTube, caso vocês queiram consultar. E aí eu pergunto assim, o que te refaz? Cada um vai pensar aí o que refaz a cada um de vocês. Tem algumas dicas aqui. Jesus já deixou claro pra gente, tanto é que é o primeiro lá, né? Nem tirei, o primeiro da lista. A prece. Pode ser uma prece, pode ser uma música, pode ser a natureza. Gente, sentar e olhar a natureza. O balançar, estou vendo a árvore lá fora, balançar da árvore, tem flores lá fora. É contemplar a natureza,
de forma verdadeira, é se conectar à natureza. Quando a gente se conecta com a natureza, a gente está se conectando com o divino, com Deus. E aí eu vou abastecer o meu foguinho lá dentro, o meu coração cheio de chama, para eu poder passar esse calor humano que essa chama traz, para eu poder cuidar e aprender a cuidar e deixar ser cuidada pelo outro. Então, pode ser qualquer um desses. Brisa, que está um ventinho gostoso, uma boa leitura, o evangelho no lar, as palestras edificantes, Instagram de qualidade. Gente, vocês têm que... isso é importante, Instagram de qualidade. A tecnologia está aí para nos ajudar, e ajuda. Vamos lá passar, né? Todo mundo adora fazer assim com o dedinho. E vai vendo. Aí você para em um, parou em um. Aquilo lá é o algoritmo. Parou naquele algoritmo, ele vai pegar aquele mesmo tema, mais umas 200 coisas e vai jogar para você ver depois. Né? Então, se vocês acessam algo de qualidade, vai aparecer sempre algo de qualidade. Então, vejam o que vocês estão vendo. Isso é um autocuidado também. A gente vai olhando coisas e você fala, nossa, adorei ver isso. Curte mesmo. Se for edificante, curte, que vão vir outros muito legais. E aí a gente vai limpando um pouco esse ranço, né? Que a gente tem um pouquinho das redes sociais e que, na verdade, são as nossas escolhas, né? E aí, assim, o que te refaz? Eu gosto muito disso aqui, ó. Eu adorei essa imagem quando eu estava buscando, porque o que o coração de vocês quer ouvir? Vocês que vão escolher. Não tem lá o playlist do Spotify? Hoje eu quero ouvir essa música, hoje eu quero ouvir essa música, hoje eu quero ouvir essa música. Ó, para o nosso coração, para o nosso cuidado, para o nosso cuidar, a gente tem que trazer coisas boas. E vai refazer o nosso coração. E as coisas vão ficar mais leves. Eu vou me tornar uma cuidadora mais disponível, mais acessível. Vou ter mais escuta, mais paciência. Vai falhar? Vai, porque nós somos todos seres humanos. Mas se a gente tiver um entendimento de que nós estamos ajudando e de que nós vamos praticar a lei de amor, fica mais leve. E aí não vai ter tanto esgotamento assim. Ou talvez até não tenha esse esgotamento. Mas eu tenho esgotamento físico porque eu fico 3 noites sem dormir e eu não consigo. Então, até o esgotamento físico é atenuado. Não é mentira. Quando a gente tem fé e a gente acredita e a gente está fazendo bem, isso fica mais suave. Mas eu estou sozinha durante 3 dias sem dormir. E aí o que a gente faz então? Pede ajuda. Nós não temos mesmo condição de fazer tudo isso. Pedir ajuda também é um sinal de humildade, de amor próprio e de amor ao próximo, porque como é que eu vou ter condição de ficar com o meu irmão, que eu tenho que cuidar, se eu não tenho condições? Eu vou ficar irritada, eu vou dar patada, vai ser uma miscelânea. Então a gente tem que aprender a pedir desculpa, pedir ajuda. Desculpa também, né? E é isso que é importante, ó. As necessidades de quem eu cuido são exatamente iguais às minhas necessidades, né? Eu vou ler a lei de amor porque eu gosto muito dela. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Pensem na pena flutuando. Então, quando a gente entende que a gente está num processo de aprendizado e a gente tem a disciplina para a gente poder refazer as nossas emoções, refazer o nosso corpo físico, pedir ajuda, esse processo fica muito mais leve e não vai ter o esgotamento que a gente está tanto observando.
que a gente está tanto sentindo. Então, a gente tem que entender que nós somos capazes no auxílio ao próximo. Devemos pensar que as nossas reencarnações são completistas. Ou seja, eu não vou terminar tudo que eu tenho para terminar aqui nessa reencarnação. E que eu tenho muito ainda que aprender e que errar faz parte. Então a gente também tem que se perdoar quando a gente não aguenta, quando estamos quase nos esgotando. E tudo bem, sigamos adiante. A gente está aqui para aprender. Tira um pouco desse peso. Somos espíritos que vamos completar as etapas necessárias para chegar a vir a ser um espírito puro. E se não formos um espírito puro já, né? Dessa forma, teremos mais amorosidade conosco mesmo. Eu vou ler só vocês sabem que eu gosto, né? Uma parábola para trazer para vocês aqui, ela é bem curtinha, para a gente refletir, tá bom? Xícaras vazias. Um guerreiro famoso por sua inteligência foi até um mestre zen a fim de aprimorar a sua sabedoria. Ao chegar à casa do mestre, ele saudou dizendo: Mestre, vim até aqui para aprimorar o meu espírito. O mestre olhou-o e convidou-o para tomar chá. Já dentro da casa, o mestre ajoelhou-se e convidou o guerreiro para que fizesse o mesmo e foi despejando o chá dentro da xícara do guerreiro sem pronunciar uma palavra. À medida que a xícara se enchia, o mestre continuava a despejar, sem dar sinais de parar com aquela ação, até que a xícara se encheu, transbordou. E mesmo assim, o mestre não parava de despejar o chá, que a essa altura transbordava da xícara. Diante disso, o guerreiro espantado indagou o mestre: Mestre, perdoe-me, mas o senhor não está vendo que a xícara está cheia? O mestre apenas levantou os olhos e respondeu: Sim, já havia percebido. Porém, assim como esta xícara está cheia, você também está cheio de si, e eu nada posso acrescentar-lhe. Ou seja, que nós possamos ser as xícaras vazias, abertos no cuidado com o outro, para que tudo que ele tenha para nos dar de aprendizagem, porque a gente aprende na relação com o outro, possa nos acrescentar e que nós possamos crescer. Pessoal, desculpa.